A chuva caía como lâminas afiadas sobre as ruas de Lisboa, transformando o Tejo em um espelho quebrado de luzes tremuluzentes. João correu sem fôlego, o coração martelando não só pelo frio que lhe mordia os ossos, mas por uma sombra que se arrastava no beco escuro à sua frente, um gemido fraco, quase engolido pelo trovejar. Ele parou, o guarda-chuva virando-se ao avesso, e ali, encolhido contra uma pilha de caixotes podres, jazia um cachorro magro, olhos castanhos implorando por um milagre que João, aos 24 anos, nunca imaginara ser ele próprio a conceder. Naquele instante, enquanto a água escorria pelo seu rosto misturando-se às lágrimas que ele nem notara, João sentiu o mundo inclinar-se. O animal tremia, uma pata torcida sangrando devagar, e algo no peito de João se rompeu, não era pena, era reconhecimento, como se aquele bicho fosse o reflexo de sua própria solidão, perdido nas vielas da Alfama onde ele crescera escondendo quem era. Sem pensar, ele rasgou a bainha da camisa, enrolando-a na ferida, e murmurou: "Vai ficar tudo bem, eu prometo." Mas o destino, caprichoso como as marés do Tejo, tinha outros planos. Ao erguer o cachorro nos braços, uma voz ecoou do fim do beco, grave e urgente: "Ei! É meu! Deixa-o em paz!" E ali, emergindo da escuridão como um fantasma bonito demais para ser real, estava Miguel, o homem que mudaria tudo. João congelou, o peso do cachorro agora compartilhado com o choque de olhos verdes que o fitavam com uma mistura de raiva e alívio. Miguel era alto, ombros largos sob um casaco encharcado, cabelos pretos colados à testa em cachos rebeldes, e uma cicatriz fina cortando a sobrancelha esquerda, marca de uma vida que João pressentia ser tão marcada quanto a sua. "Desculpe", gaguejou João, sentindo o rubor subir apesar do frio, ele estava ferido. Eu não podia deixá-lo ali." Miguel hesitou, o olhar suavizando ao ver o curativo improvisado, e então, com um suspiro que pareceu carregar o peso de oceanos, estendeu os braços. "Obrigado. Ele é tudo o que me resta da minha mãe." As palavras pairaram no ar úmido, e João, sem saber porquê, sentiu um aperto no peito que não era medo, mas o prenúncio de uma conexão que o Tejo inteiro não poderia afogar. Eles correram juntos para o carro de Miguel, um velho Fiat estacionado torto na travessa da bica, o cachorro, que Miguel chamou de Lúcio, aninhado no colo de João como se o destino já os tivesse unido. No hospital veterinário de Belém, sob as luzes fluorescentes que zumbiam como abelhas inquietas, os dois esperaram em silêncio, o cheiro de antisséptico misturando-se ao aroma de pastel de nata que vazava da padaria vizinha. Miguel finalmente quebrou o gelo: "Eu sou veterinário", ironicamente. "Chame-me Miguel." "E você?" "O salvador da noite." João riu, nervoso, ajustando os óculos embaçados. "João." Apenas um barista na baixa, sonhando com algo mais que capucinos e olhares desviados. Era verdade, aos 24, João servia cafés no Café Nicola, escondendo sua orientação sexual atrás de sorrisos educados, enquanto sua família em Alfama, pai pescador de mãos calejadas, mãe devota que rezava rosários pela normalidade dele, fingia não notar os sussurros da vizinhança. Lúcio sobreviveu à cirurgia, uma fratura simples que exigiria repouso, e Miguel insistiu em levar João para casa. "Você salvou a vida dele, deixe-me pelo menos pagar um jantar." O convite veio casual, mas os olhos de Miguel diziam mais, uma faísca de curiosidade, talvez atração, que fez o estômago de João revirar. Eles pararam em um tasco escondido no barro alto, onde fado ecoava suave das paredes caiadas, e ali, entre pratos de bacalhau à brás e vinho verde gelado, as barreiras começaram a ruir. Miguel contou sobre sua mãe, falecida há um ano em um acidente de carro nas curvas da Serra da Arrábida, deixando Lúcio como herança e uma clínica veterinária em dificuldades financeiras. Ela era tudo. E eu? Bem, eu sou gay, João. Não que isso mude nada, mas em Lisboa, ainda se sussurra nos cantos. João engoliu em seco, o coração acelerando. Eu também. Mas na minha família, é como se eu fosse o demoníaco que eles rezam para exorcizar. A noite se estendeu em confidências, risadas nervosas e toques acidentais que enviavam choques pela espinha de João. Quando Miguel o deixou na porta do apartamento apertado em Moraria, com vista para o castelo iluminado, um beijo na bochecha demorou um segundo a mais, deixando ambos sem fôlego. Obrigado por hoje, murmurou Miguel, e João, pela primeira vez em anos, sentiu-se visto, não como o filho desviado, mas como alguém digno de salvação. Mas o amanhecer trouxe as primeiras rachaduras. No trabalho, um colega zombou de o herói dos vira-latas, e em casa, a mãe de João, Dona Rosa, farejou o cheiro de vinho e exigiu saber quem era esse amigo misterioso que te deixa com olhos de peixe fora d'água. Dias se transformaram em semanas, e o que começou como gratidão evoluiu para encontros roubados, passeios com Lúcio pelo Jardim da Estrela, onde folhas outonais dançavam ao vento atlântico, cafés no chiado, mãos roçando sob a mesa enquanto discutiam livros de Fernando Pessoa. Miguel adorava O Guardador de Rebanhos, João preferia os versos mais sombrios de Mensagem. A atração crescia, sutil mas inexorável,
em olhares prolongados e silêncios carregados de promessas. João, que sempre se escondera atrás de camadas de ironia, começou a se abrir, contou sobre o pai, que o deserdara emocionalmente após flagrá-lo com um namorado adolescente em Sintra, e sobre as noites em que chorava ouvindo fado no escuro, sentindo-se um estranho na própria pele. Miguel ouvia, tocando sua mão com gentileza, revelando suas próprias cicatrizes, um ex-namorado que o abandonara por pressão familiar, deixando-o com dívidas e um coração em frangalhos. Mas o idílio foi interrompido por um conflito inesperado. Uma tarde, enquanto caminhavam pela ribeira das naus, Lúcio escapou da guia, correndo em direção ao Tejo com um latido animado. Lúcio! Volta! Gritou Miguel, e João, instintivamente, mergulhou atrás, tropeçando em pedras soltas e caindo na água rasa, o rio gelado engolindo seu grito. Miguel o puxou para fora, encharcado e tossindo, mas o incidente revelou uma fúria latente, porque você sempre se arrisca assim. Como se sua vida não valesse nada. As palavras de Miguel cortaram fundo, e quando as acusações do pai de João. Porque eu sei o que é ser deixado para trás, rebateu João, voz trêmula. Você acha que eu não tenho medo? De te perder antes mesmo de te ter. O ar entre eles crepitou, e em um impulso, Miguel o puxou para si, seus lábios se encontrando em um beijo salgado pela água do Tejo, o primeiro, verdadeiro, que selou o que palavras não podiam. A partir daí, o romance floresceu em segredo, mas as sombras da sociedade portuguesa se infiltravam. No bairro alto, berço da noite lisboeta, eles dançavam em bares que era como o trance, mãos entrelaçadas sob luzes neon, mas fora dali, olhares de reprovação os seguiam. A família de João descobriu por acidente, Dona Rosa encontrou uma mensagem no telefone, saudades tuas, meu Salvador, e o confronto foi um furacão. Isso é pecado. Você vai arruinar nossa família, gritou ela, o rosário tilintando como correntes. O pai, silencioso como sempre, apenas virou as costas, murmurando sobre vergonha na Alfama. João fugiu para a casa de Miguel, na periferia de Oeiras, onde paredes brancas e o mar ao fundo ofereciam refúgio temporário. Eles não entendem, soluçou ele, cabeça no peito de Miguel. Mas eu entendo você, respondeu Miguel, beijando sua testa. E isso basta por agora. Enquanto o amor se aprofundava, tensões internas emergiam. Miguel, pressionado pelas dívidas da clínica, começou a se distanciar, aceitando turnos extras que o deixavam exausto. João, sentindo-se negligenciado, reviveu inseguranças antigas, questionando se era apenas um rebound para o luto de Miguel. Uma briga explodiu durante um jantar em Cascais, com o Atlântico rugindo ao fundo. Você me ama ou ama a ideia de não estar sozinho? Acusou João, lágrimas quentes. Miguel, ferido, rebateu, e você? Salva cães e corações partidos porque não suporta o vazio no seu. As palavras pairaram como névoa, e João saiu correndo, deixando Miguel com o eco de sua própria crueldade. Semanas de silêncio se seguiram, pontuadas por olhares furtivos no trabalho. João ainda visitava Lúcio na clínica, pretextando preocupação. O clímax se aproximou durante o São João, com fogueiras crepitando nas ruas de Lisboa e sardinha assando no ar. João, bebendo demais para afogar a dor, tropeçou em uma rua lotada e foi confrontado por um grupo de bêbados homofóbicos. Vai para o inferno, viado. O soco veio rápido, mas antes que caísse, Miguel surgiu como um raio, derrubando o agressor com um gancho preciso. Toque nele de novo e eu acabo com você, rosnou, puxando João para os braços. Na confusão, eles correram para o mirador da Senhora do Monte, onde a cidade se estendia como um tapete de luzes, e ali, ofegantes, Miguel confessou, eu te amo, João. Medo me paralisou, mas perder você. Isso sim me destrói. A reconciliação foi doce, mas o destino guardava sua surpresa final. Dias depois, durante uma consulta rotineira com Lúcio, Miguel encontrou uma tatuagem escondida na barriga do cachorro, um código QR minúsculo, quase invisível, que, ao escanear, revelou um testamento digital da mãe de Miguel. Ela havia deixado não só a clínica, mas uma fortuna em ações de uma vinícola na Douro, herdada de um tio esquecido, sob condição de que Miguel encontrasse alguém que salvasse o que é precioso. Lúcio não era um cachorro comum, era o guardião do segredo, e João, ao salvá-lo, havia desbloqueado o legado. Você mudou tudo, sussurrou Miguel, ajoelhando-se com um anel simples de prata. Case comigo. Vamos construir uma vida sem sombras. João, olhos marejados, aceitou, e juntos enfrentaram as famílias. Dona Rosa, tocada pelo gesto de João com Lúcio, começou a questionar suas crenças, enquanto o pai, em um gesto silencioso, enviou um barco de pesca com o nome Salvador pintado na proa. Em Lisboa, sob o sol eterno do Tejo, o amor deles se tornou lenda sussurrada nos tasquinhos, prova de que, às vezes, salvar um animal perdido salva a si mesmo. E assim, com Lúcio trotando ao lado, eles caminharam para o futuro, mãos dadas, inabaláveis.
Mas o casamento não foi o fim das tormentas, era apenas o começo de uma dança mais intricada com o passado. Meses após o noivado, enquanto João e Miguel reformavam a clínica em Belém, agora próspera graças à herança da Douro, com vinhedos que enviavam caixas de Porto para celebrar cada vitória, uma carta chegou de Sintra, selada com cera vermelha como sangue. Era de Tomás, o ex-namorado de Miguel, aquele que o abandonara anos antes por razões familiares. Preciso te ver. Há algo que você merece saber sobre Lúcio. E sobre nós. O envelope tremia nas mãos de Miguel, e João, ao lado, sentiu o ciúme corroer como sal na ferida aberta. Quem é ele para voltar agora? Perguntou, voz baixa mas afiada. Miguel, pálido, guardou a carta. Alguém que eu enterrei. Mas se for sobre minha mãe. Eu tenho que ir. O encontro aconteceu em um café sombrio na costa da Caparica, ondas atlânticas batendo como tambores de guerra. Tomás era o mesmo, charmoso, com olhos azuis que outrora hipnotizaram Miguel, mas agora marcados por rugas prematuras de arrependimento. Eu fui um covarde, admitiu, passando fotos antigas. Mas Lúcio. Minha família o deu para sua mãe como presente, sem dizer que ele carregava mais que patas e pelo. Veja isso. Ele deslizou um documento, papéis de adoção falsificados, revelando que Lúcio era parte de um esquema de tráfico de animais de luxo, e a mãe de Miguel, veterinária renomada, havia sido assassinada não por acidente, mas por encobrir o roubo de uma linhagem rara de cães de caça portugueses. Eles vêm atrás de mim agora. E de você, por associação. Miguel voltou para casa destruído, confidenciando a João sob o luar que filtrava pelas janelas de azulejos. Era tudo mentira. Minha mãe não morreu em uma curva, foi empurrada para fora da estrada. João, em vez de recuar, apertou sua mão. Então lutamos juntos. Como sempre. Mas o conflito interno de João fervia, ele se via como intruso nessa teia familiar, um barista de alfama que mal merecia o anel no dedo. Noites insones o levavam a passear com Lúcio pelas praias de Carcavelos, onde conchas quebradas espelhavam seu coração. Porque eu, Lúcio? Ele poderia ter o mundo inteiro, murmurava, e o cachorro lambia sua mão, como se soubesse segredos que humanos ignoravam. A perseguição começou sutil, telefonemas anónimos para a clínica, com vozes roucas exigindo o cão e os papéis. Miguel instalou câmaras, mas o stress o consumia, transformando o amante gentil em um homem distante, revisando arquivos até o amanhecer. João, sentindo o abismo crescer, reviveu velhos demonios. Uma noite, após um turno exaustivo no Café Nicola, agora promovido a gerente, mas ainda assombrado por fofocas, ele bebeu sozinho no bairro alto, permitindo que um estranho, um turista de olhos famintos, se aproximasse. Você parece perdido, disse o homem, mão no joelho de João. O toque queimou como ferro, e João fugiu, vomitando na sarjeta, odiando-se pela fraqueza. Eu não sou forte o suficiente para ele, confessou a si mesmo, mas o destino, mais uma vez, interveio. Lúcio, deixado em casa, uivou até Miguel acordar e ligar para João, voz trêmula, onde você está? Eu preciso de você agora. A reconciliação veio em uma viagem impulsiva para o Algarve, onde falésias douradas beijavam o mar turquesa. Alugando uma casinha em Lagos, eles deixaram Lisboa para trás, caminhando descalços na areia de Dona Ana, Lúcio correndo à frente como um farol. Ali, sob estrelas que pareciam confetes do céu português, Miguel abriu o coração. Tomás mentiu sobre tudo, menos uma coisa. Ele disse que eu te amo mais do que amei a ele. E é verdade. João, lágrimas misturando-se à maresia, respondeu com um beijo que selava feridas. Mas o paraíso foi breve, de volta à capital. Um pacote chegou à clínica, fotos de João e Miguel em momentos íntimos, tiradas por um stalker, com uma nota: entregue o cão ou ele sofre. O pânico os uniu em uma aliança feroz. João, usando contatos do café, um primo policial em Setúbal, investigou o esquema, descobrindo que os traficantes eram uma rede de elite em Évora, lidando com cães de raça para caçadores ricos. Miguel, por sua vez, decifrou os papéis da mãe, revelando coordenadas para um esconderijo em Óbidos. Vamos acabar com isso, jurou João, e juntos, com Lúcio como mascote improvável, eles dirigiram para o Alentejo, o Fiat rangendo nas estradas sinuosas. No vilarejo medieval, infiltraram-se em uma adega abandonada, corações batendo como tambores de batalha. Encontraram caixas de filhotes choramingando no escuro, e o confronto explodiu. O líder, um homem corpulento com sotaque transmontano, sacou uma faca. Vocês não sabem com quem estão mexendo. Miguel se jogou na frente de João, o corte na sobrancelha reabrindo com sangue fresco, mas João, canalizando a fúria de anos de silêncios familiares, pegou uma garrafa quebrada e acertou o agressor. Lúcio, fiel, mordeu a perna do homem, dando tempo para a polícia, alertada pelo primo, chegar com sirenes uivando. No caos, um tiro ecoou, errando por milímetros, e João caiu de joelhos, abraçando Miguel. Não me deixe.
Nunca, prometeu ele, e naquele momento, o amor deles se forjou no fogo da adversidade. A rede desmantelada trouxe justiça, a morte da mãe de Miguel foi reaberta como homicídio, e Lúcio, provado por sangue, tornou-se símbolo em uma campanha contra o tráfico. Mas o verdadeiro clímax veio em casa, quando Dona Rosa, tocada por notícias nos jornais, herói gay salva linhagem perdida, bateu à porta com um bolo de bolacha e lágrimas. Eu errei, filho. Deixe-me conhecer seu Miguel. O pai seguiu dias depois, mãos trêmulas oferecendo uma rede de pesca tecida à mão, para pescar sonhos, não peixes. As barreiras caíram, não em explosão, mas em sussurros de perdão. Anos depois, com a clínica expandida para um centro de resgate em Cascais, João e Miguel adotaram Lúcio como padrinho de seu primeiro filho, um menino de olhos verdes e cachos pretos, nascido de uma barriga de aluguel em Porto. A surpresa final. Lúcio, agora grisalho, encontrou uma companheira e uma cadela resgatada, e seus filhotes encheram a casa de latidos alegres, provando que salvar um perdido pode multiplicar milagres. Em Lisboa eterna, seu amor era o farol que guiava outros através das noites chuvosas. A paternidade trouxe uma nova camada de tensão, sutil como a bruma matinal no Douro. O menino, batizado de Tejo em homenagem ao rio que testemunhara seu primeiro beijo, chorava noites adentro, e quando as inseguranças de João. E se eu for um pai ruim como o meu, confessava ele a Miguel, embalando o bebê enquanto Lúcio montava guarda aos pés da cama. Miguel, com a paciência de quem curara feras selvagens, respondia: você salvou a mim. Isso basta para ser perfeito. Mas o passado, teimoso como eucaliptos enraizados, não se deixava transplantar facilmente. Uma visita surpresa de Tomás reacendeu brasas frias. Ele aparecera no resgate, alegando querer fazer as pazes, mas seus olhos demoravam em Miguel, revivendo fantasmas. Vocês parecem felizes, disse, forçado, enquanto Tejo gorgolejava no colo de João. Mas e se o mundo lá fora não for? A semente da dúvida plantada germinou em João. Rumores na mídia sensacionalista pintavam-nos como o casal gay que comprou luz com escândalo, ignorando o trabalho árduo. No Café Nicola, clientes fiéis viravam o rosto, e Dona Rosa, agora aliada relutante, sussurrava: ignore, filho. O Tejo lava tudo. O conflito escalou durante o carnaval de Torres Vedras, com máscaras coloridas escondendo invejas. João, fantasiado de Arlequim, dançava com Miguel sob serpentinas, mas um empurrão anônimo jogou contra uma pilha de barris, revivendo o soco homofóbico do São João. Foi ele. Tomás. Acusou João ao amanhecer, magro e roxo. Miguel negou, mas a desconfiança corroeu, levando a uma briga que ecoou pelas paredes de azulejos. Você ainda sente algo por ele. E você? Sempre salvando o dia para provar valor. Tejo chorou no berço, e Lúcio uivou, como se o mundo se desfizesse. A separação temporária foi um abismo. João voltou para Alfama, cuidando de Tejo sozinho, enquanto Miguel afundava em trabalho, curando animais para não curar o coração. Amigos do bairro Alto intervieram. Uma drag queen do Trams, amiga de longa data, arrastou João para uma noite de fada em Alfama, onde Amália Rodrigues cantava através de gravações velhas sobre amores partidos. O amor verdadeiro é como o fado, dói, mas liberta, disse ela, e João, embriagado de saudade, ligou para Miguel: volte. Pelo Tejo. Por nós. A reconciliação veio em uma viagem para a Serra da Estrela, onde neve cobria picos como véus de noiva. Alugando uma cabana de pedra, eles deixaram Tejo com Dona Rosa e caminharam trilhas geladas, Lúcio pisando neve pela primeira vez com patas dançantes. Ali, sob um céu cravejado de estrelas, Miguel revelou a surpresa: um colar com pingente de pudem português, réplica do que sua mãe usava, inscrito Salvadores Eternos. Tomás era passado. Você é o futuro. O beijo na neve foi fogo, derretendo dúvidas, e eles retornaram renovados, mãos firmes. Mas o destino girava sua roda novamente, uma ligação da polícia de Évora, resquícios do tráfico, um cúmplice fugido, ameaçando expor segredos da família Santos. Miguel, herdeiro agora público, enfrentava chantagem, dinheiro ou reputação. João, fortalecido, propôs: confrontamos. Juntos. Eles voaram para o Alentejo, Tejo no colo, e no confronto em uma fazenda isolada, o chantagista, um parente distante de Tomás, riu: vocês acham que amor gay salva? Isso destrói. Mas Lúcio, farejando medo, rosnou, distraindo o homem enquanto João gravava a confissão no celular. A polícia chegou, algemas tilintando, e o caso fechou para sempre. Com paz conquistada, o casal expandiu o resgate para incluir programas LGBTQ+, de terapia com animais, ajudando jovens como João outrora fora. Tejo cresceu correndo com filhotes, e Dona Rosa, agora avó orgulhosa, contava histórias de o cachorro que trouxe o amor. A surpresa final.
Um livro de memórias de Miguel, dedicado a João, para o jovem que salvou mais que um animal, salvou uma vida. Best-seller em Lisboa, ele mudou não só suas vidas, mas inspirou uma geração a abraçar o inesperado. A fama do livro trouxe holofotes indesejados, como vagalumes em uma noite de verão no Minho. Convites para palestras em Coimbra, entrevistas no Porto, e repórteres bisbilhotando a clínica como gatos curiosos. João, avesso a multidões, sentia o peso, somos nós ou a história que eles querem. Miguel, radiante sob os flashes, respondia, ambos. Mas se for demais, paramos. Tejo, agora com 3 anos, desenhava Papai e o Cãozinho em papéis amassados, inocente ao furacão. O conflito irrompeu em uma gala em Sintra, palácios românticos iluminados por tochas. Vestido com fatos sob medida, João em azul Tejo, Miguel em verde oliva, eles dançavam valsa sob olhares invejosos quando um ex-colega de Miguel, invejoso do sucesso, sussurrou ao ouvido de João, ele te usa para vender livros. Eu o conheço melhor. A dúvida, velha inimiga, fincou raízes, e João saiu para os jardins, onde fontes murmuravam segredos. Miguel o encontrou ali, lua prateada no rosto, o que foi? Nada que um salvador não conserte, rebateu João, amargo, e a noite terminou em hotel separado, corações em quarentena. Dias de frieza se seguiram, pontuados por custódia de Tejo, segundas com João em Alfama, fins de semana com Miguel em Oeiras. Lúcio, sentindo a ruptura, recusava comida, olhos suplicantes que partiam almas. Amigos intervieram, uma sessão de terapia no Chiado, com uma psicóloga que desenterrava camadas. O medo de abandono é herança, disse ela, e João chorou, admitindo, eu salvo tudo menos a mim. Miguel, do outro lado, confessou sua culpa, o sucesso me cegou para nós. A ponte reconstruiu-se devagar, com piqueniques no Monsanto, onde Tejo ria perseguindo borboletas. Mas o clímax veio inesperado, durante uma turnê no Algarve, um furacão atlântico isolou João em Faro, Tejo em pânico no telefone, cadê papai Miguel? Sozinho no hotel, ondas rugindo, João recebeu uma mensagem de Tomás, sim, ele de novo, com fotos antigas de Miguel, ele nunca te contou sobre nossa viagem para as ilhas. Ou sobre o filho que abortamos. O mundo de João rachou, ele confrontou Miguel por videochamada, lágrimas furiosas, mentiras. Tudo mentiras. Miguel, voz quebrada pelo vento, era antes de você. Eu não queria machucar. A tempestade externa espelhava a interna, mas no amanhecer, com céu limpando como lágrimas secas, Miguel dirigiu através de estradas alagadas, chegando exausto. Não há segredos mais. Eu te escolhi todo dia. Provas vieram, diários da mãe, revelando que Tomás fora o informante no tráfico, redimindo-se tarde demais. João perdoou, abraçando-o sob arco-íris no Tejo, e juntos criaram um podcast, Vozes Salvadoras, com áudio como selo, compartilhando histórias de superação. A surpresa. Tejo, aos 5, encontrou uma carta perdida na clínica, convite para a adoção de gêmeos órfãos de um incêndio na Madeira. Mais salvadores na família, disse o menino, e João e Miguel, olhos brilhando, disseram sim, expandindo o coração além do imaginado. Em Baonha de Colinas Verdes, seu amor era tapeçaria tecida de fios partidos, mais forte pela costura. Com gêmeos na casa, Sofia e Rui, de olhos curiosos e risadas como sinos de igreja em Évora, o caos era doce sinfonia. João largou o café para gerir o podcast, gravando episódios em um estúdio improvisado com vista para o castelo, enquanto Miguel expandia o resgate para cavalos abandonados na Lesíria ribatejana. Tejo, irmão maior, ensinava-os a salvar bonecos de quedas, Lúcio supervisionando com latidos roucos. Mas a harmonia rachou com uma crise familiar, o pai de João, outrora distante, adoeceu de pneumonia em Alfama, murmurando arrependimentos em delírios febris. João correu para o hospital de São José, encontrando Dona Rosa velando, rosário entre dedos envelhecidos. Ele quer te ver, filho. Diz que errou em não pescar o amor certo. No leito, o pai, magro como rede vazia, apertou sua mão, eu vi o livro. Você salvou mais que cães, salvou a honra da família. Lágrimas caíram, e João perdoou, mas o luto veio rápido, funeral no cemitério dos prazeres sob chuva fina, onde Miguel discursou, ele nos ensinou a lançar redes amplas. A perda uniu-os, mas despertou medos em João, e se eu deixar as crianças sem pai como ele me deixou emocionalmente? O conflito se entrelaçou com uma ameaça externa, ativistas conservadores, enfurecidos pelo podcast, protestaram na clínica, cartazes gritando, família tradicional ou nada. Um ovo arremessado quebrou uma janela, e Sofia chorou, tapando ouvidos. Miguel quis revidar na mídia, mas João, sábio agora, propôs diálogo, um episódio especial com um padre progressista de Lisboa, discutindo amor divino em todas as formas. A audiência explodiu,
convertendo o ódio em conversas, mas o stress culminou em uma noite de insomnia, João caminhando com Lúcio pelo Tejo, águas escuras refletindo dúvidas. Somos fortes o suficiente? Perguntou ao vento, e o cachorro encostou a cabeça, resposta silenciosa. A virada veio em família, uma viagem para Trás-os-Montes, onde a voz de Rui e Sofia, sobreviventes do incêndio, os esperavam em vinhedos de uvas selvagens. Ali, sob céu estrelado, Miguel surpreendeu João com votos renovados, anel atualizado com safira do Douro, por mais tempestades. As crianças aplaudiram, e Dona Rosa, presente, abençoou, Deus salva através de vocês. Mas o destino guardava uma reviravolta. Durante a colheita, Lúcio cavou uma caixa enterrada, diários da mãe de Miguel, revelando não só receitas de cura animal, mas um testamento secundário, terras nas Açores para o parceiro que trouxesse luz à escuridão. A herança os levou às ilhas vulcânicas, onde abelhas zumbiam em flores endêmicas e oceanos cantavam hinos. Construíram um retiro de cura, misturando terapia animal com sessões quier, e ali, em uma praia de areia negra, João propôs a Miguel: você me salvou primeiro. O sim ecoou nas ondas, casamento íntimo com família e amigos, Tejo como pajem, gêmeos espalhando pétalas. A surpresa final. Lúcio, no crepúsculo de sua vida, gerou uma ninhada com a companheira, filhotes simbolizando legados multiplicados. Em Baónia insular e continental, seu amor era farol eterno, guiando perdidos para casa. Décadas teciam suas tapeçarias sutis, fios de prata nos cabelos de João e Miguel, agora avos de netos que escalavam o castelo como macacos. O retiro nas Açores florescia, um santuário onde casais como eles outrora, tímidos, feridos, encontravam voz. Tejo, veterinário como o pai, gerenciava a clínica em Belém, casado com um artista do Porto, perpetuando o ciclo de salvação. Sofia e Rui, empreendedores sociais, fundaram a ONGs contra a discriminação, e quando o podcast que ainda rodava, agora com episódios narrados por netos. Mas o crepúsculo trouxe sombras. Lúcio, fiel até o fim, adormeceu em uma tarde solar de verão, cabeça no colo de João, olhos fechando como cortinas em um teatro de memórias. O luto foi oceano, ondas de tristeza que Miguel e João navegaram abraçados no mirador de Alfama, onde tudo começara. Ele nos uniu, sussurrou Miguel, e João respondeu, e nos manteve. Um memorial no jardim, estátua de bronze de um podenco com olhos de safira, atraía peregrinos, transformando perda em legado. O conflito final, irônico, veio da velhice, uma doença rara atacou Miguel, sombras em exames que o Tejo não podia lavar. João, agora o pilar, pesquisou tratamentos em Coimbra, mãos trêmulas digitando em tablets. Não sem você, jurava Miguel nos dias ruins, e João, e quando o beco chuvoso, respondia, eu prometo. A família se reuniu, filhos, netos, Dona Rosa agora bisavó risonha, e um tratamento experimental nas ilhas, financiado pela herança, trouxe remissão milagrosa. Salvadores até o fim, brincou Miguel, recuperando forças em caminhadas vulcânicas. A surpresa derradeira, no aniversário de 50 anos de união, veio de uma carta anônima. Tomás, morrendo de câncer em Espanha, legara uma fundação para resgates quier, redimindo-se plenamente. Vocês venceram onde eu falhei, escreveu. João e Miguel, sentados no Fiat restaurado, agora relíquia em garagem, riram através de lágrimas, dirigindo para o Tejo ao pôr do sol. De um cachorro perdido a um império de amor, refletiu João, mão na de Miguel. E a surpresa? Ainda muda vidas todo dia. Sob o céu português eterno, com azulejos brilhando e fado sussurrando, seu capítulo fechava não em fim, mas em eterno começo, prova de que, em Baónia de corações abertos, salvar o perdido salva o mundo.